bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Manhã IPP, esse programa feito para você, né? Estamos aqui agora, quinta-feira, né? Sexta-feira hoje? Poxa, gente, hoje é quinta ou sexta? Quinta. Quinta-feira. Nossa, eu tô confundindo, um feriado dá isso aí, né, gente? Quinta-feira, e a gente está aqui para falar sobre empreendedor, como identificar como é a identidade de um empreendedor do reino. E esse empreendedor, ele pode ser, né, de vários perfis. Pode ser alguém que trabalhe fora, alguém que trabalhe na igreja, alguém que trabalhe em casa, né? Quando a gente tem perfil de empreendedor, a gente tem uma identidade e a gente vai falar sobre isso hoje, né? Antes eu quero meditar com você, dar bom dia para você que está aí nos acompanhando, né? Já tomou seu cafezinho? Já tomei, estou aqui, né, prontinha para daqui a pouco mais o almoço. Você que está preparando o almoço já também, né? Seja bem-vindo, bom preparo aí. Enquanto isso você vai ouvindo aqui, participando com a gente, né? E eu quero lembrar que a cada manhã nós temos motivos para agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará na nossa vida, né? Por isso que a gente tem que amanhecer todos os dias agradecendo ao Senhor, glorificando e principalmente, gente, entregando tudo na mão dEle. E eu quero te convidar a meditar sobre esse versículo de Romanos 11:36, que diz assim: porque dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, é por isso que a gente precisa aprender a entregar todos os dias, tudo, cada detalhe. Olha, eu não sei o que você está passando aí, mas entrega na mão do Senhor. Principalmente, gente, quando chegou aquele ponto que não tem mais o que fazer. Sabe aquele ponto que você diz, meu Deus, eu não sei o que eu faço? É essa hora que a gente precisa entregar na mão de Deus. E tem um detalhe importante aí quando a gente entrega, para a gente saber se a gente entregou verdadeiramente na mão do Senhor. É se a gente está conseguindo descansar. Quando você consegue descansar, é porque você entregou de verdade na mão do Senhor. E aí, o impossível acontece muitas vezes, mesmo que você não veja a resposta, mas Deus está agindo quando você descansa, entrega e descansa na mão do Senhor, né? Então, tenha isso como termômetro. Está conseguindo descansar? Se você descansou verdadeiramente, depois que não tinha mais nada o que fazer, né, que você poderia fazer, e você descansou, descansa, porque aí é Deus, é com Deus. Ele promete para a gente que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, tá bom? Então, o impossível cabe a Ele. E falando de consagrar tudo, a gente precisa também consagrar nossas redes sociais, né? Tudo para a glória de Deus, inclusive as nossas redes sociais. E a gente tem um quadro aqui exatamente para isso, para incentivar o Instagram, o nosso Instagram, a glorificar Deus, né? E a gente chama esse quadro de Stories que Edificam. Vamos ver quais os stories que nós escolhemos para o dia de hoje. E um dos stories escolhidos, claro, foi da Wanda Almeida, que está sempre ligadinha com a gente. A Wanda participa sempre com a gente aqui. Wanda, querida, um beijo. E ela postou assim, ó: se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto ensinamos a cantar em coral, colocaríamos fogo no mundo. Olha só, é uma frase do Leonard Ravenhill e que o Defesa do Evangelho Oficial postou, né? É bom para meditar. Se a gente gastasse tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto as ensinamos a cantar em coral, colocaríamos fogo no mundo. Leonard Ravenhill, né? Foi um grande evangelista pregador aí, né? E o outro stories que nos chamou a atenção foi do EAD Pinheiros, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior dele, porém, é o amor. 1 Coríntios 13:13 foi um repost do EAD Pinheiros. Muito bom, EAD Pinheiros sempre posta. Pode seguir aí, gente. EAD Pinheiros, que sempre tem conteúdo edificante, né? O maior deles é o amor.
tá bom? Muito bom, nosso quadro Stories que Edificam. E a gente segue aqui porque nosso convidado já está aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a identidade de um empreendedor do reino. Daqui a pouco eu apresento ele para vocês. Mas eu quero, antes disso, falar das notícias, né? Nós separamos algumas notícias do Notícias do Bem para mostrar aqui, para você degustar um pouquinho desse jornal que só te deixa informado e por dentro de tudo que acontece no Brasil, no mundo e também na sua igreja missionária. Vamos lá para as notícias de hoje. Pesquisadores do Instituto São Carlos desenvolveram um aplicativo que detecta notícias falsas, é isso mesmo. E nós preparamos uma reportagem especial para você. Dá uma olhadinha nessa reportagem. Pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos, da Universidade de São Paulo, desenvolveram um site para descobrir se uma notícia é falsa ou não. Através do aprimoramento de uma inteligência artificial, o site consegue identificar a estrutura das notícias falsas. Para isso, foram coletados dados de mais de 100 mil notícias dos últimos 5 anos. O endereço eletrônico www.fakenewsbr.com já está em funcionamento. A ideia de desenvolver essa plataforma veio durante o programa de mestrado profissional em matemática da USP de São Carlos. A inteligência artificial foi baseada em modelos matemáticos que, através do próprio aprendizado da máquina, conseguem determinar a probabilidade de ser uma notícia falsa ou não. Francisco Lousada Neto, um dos coordenadores do projeto, explica como a matemática se relaciona com a inteligência artificial e com o resultado final. O que a gente chama, né, de inteligência artificial, que ela está implementada na plataforma, ela tem, na realidade, como base, modelos que a gente chama modelos de aprendizado de máquina. Eles aprendem com as notícias, né? E esses modelos de aprendizado, no final das contas, eles retornam a classificação das notícias como falsa ou verdadeira. Ou seja, eles retornam a probabilidade de uma notícia ser verdadeira ou falsa, né? E a questão toda é assim, como que eles fazem essa estrutura? Eles aprendem o padrão do que é verdadeiro e do que é falso. Isso a partir da exposição que a gente dá a eles, né, dos conjuntos de dados de fake news e da exposição a vocabulários de notícias, né? Então, no nosso caso específico, os modelos eles foram expostos a um vocabulário de mais de 100 mil notícias dos últimos 5 anos. E é um conjunto de dados que foi validado por especialistas, né, de mais de 7 mil notícias. Ou seja, utilizando essas duas estruturas como argumentação, né, os vocabulários e as notícias, né, conjunto de dados de notícias, ocorreu o aprendizado desses modelos. O professor ainda explica como o site responde ao usuário e analisa a notícia. Já tem uma janela, né, onde ele vai colocar a notícia, tem que ser uma notícia inteira, né? Não ser uma notícia pequena, uma notícia inteira que você tirou de um site ou de uma agência de notícia, né? Não de WhatsApp, por exemplo, ela não está preparada para isso ainda. Então tem que ser uma notícia inteira mesmo, né? Você coloca a notícia lá e clica em verificar. Aí o texto que foi colocado ali dentro, ele vai passar por um processamento, ou seja, ele passa pela nossa modelagem, né, para verificar, né, se de fato aquela notícia é falsa ou verdadeira, né? E aí a gente usa, basicamente, são várias características, né? São o número de sentenças, de palavras, a pontuação, classes semânticas, classes gramaticais, né, erros ortográficos, a emotividade e assim por diante. Ou seja, tem várias características que são utilizadas, né? E essas características, em conjunto, elas oferecem uma estrutura de padrão para uma notícia falsa e de padrão para uma notícia verdadeira. E com isso a gente consegue identificar se ela é verdadeira ou não, com uma determinada precisão, né? O site está constantemente passando por atualizações, já que a estrutura das fake news se altera com o tempo. Os criadores estão sempre aprimorando a plataforma para ser utilizada com relação aos acontecimentos presentes, como a pandemia e as eleições presidenciais que ocorrem em outubro deste ano.
Por essa razão, é importante investimentos para o projeto, como explica o professor. É um processo árduo, né? É um processo árduo que ele leva, ele demanda tempo e demanda custo, né? Ou seja, eu penso assim, o que acontece, né? É importante dizer que assim, a tecnologia, ela pode sim ajudar a gente a combater fake news, né? Mas para isso a gente precisa de investimento, né? A gente precisa de investimento em ciência de dados agora, que é extremamente importante, em estatística, em computação, em matemática, né? Para que juntos a gente possa continuar o desenvolvimento de formas cada vez mais acuradas de detectar e combater as fake news, né? Olha aí, coisa boa, né? A gente precisa combater o mal, né? E fake news não são nada legais, elas nos atrapalham. Então vamos aí vigiar, e bela matéria, né? Para a gente ficar do que está acontecendo. E outra, a Ezion lançou um livro chamado Chamados para Liderar a Restauração. Olha que interessante, o novo lançamento do profeta Neemias, e chama todos nós para um avivamento. Olha só nessa reportagem, confira aí. O livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar um processo de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e liderou o seu povo na restauração de uma nação. Ele mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem e influenciou e mobilizou o povo a concretizar o plano de Deus. Esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Esse livro é uma exposição do livro de Neemias através do método bíblico de estudo indutivo, onde nós estudamos os 13 capítulos, fazendo um desafio a todo crente. Assim como Neemias, ele não era sacerdote, nem rei, nem profeta, mas ele foi um homem usado por Deus para liderar um processo de restauração, de reconstrução espiritual. Eu creio que nesse momento, saindo de uma pandemia, tem muita gente precisando de restauração, e eu quero convocar as pessoas para lerem esse livro, aplicarem esse livro. São 13 estudos bem simples, mas que motivam-nos a liderar um processo de transformação das pessoas, né? Neemias não se trata apenas de reconstrução de muros, mas a reconstrução da nação, da cidade de Jerusalém e da vida espiritual do povo de Deus. Então, eu creio que é um estudo importante para esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. O objetivo desse material é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro é dividido de Neemias em 13 estudos indutivos. Eles lideraram um processo de restauração, né? E não é qualquer líder, todo crente comum. Se você estudar, se você fizer o estudo indutivo de Neemias, você vai compreender a mensagem que nós estamos passando. Entendeu? Deus usa pessoas comuns, como eu, como você, para liderar, influenciar espiritualmente a vida de outras pessoas. E este material já está disponível para ser comprado no site e na loja física da editora Ezion. Entra no site, né? Eu creio que tem um preço de atacado para quem for fazer pequenos grupos, estudar na escola dominical, ou cultos durante a semana na igreja, né? Reuniões de pequenos grupos. Então, você sabe que os preços da Ezion são preços, né, bem módicos. E a função a visão da nossa editora é justamente fazer o trabalho missionário. Olha aí, editora Ezion, com muita coisa boa, né, profunda, cristocêntrica e ainda missionária, né? Todo investimento da Ezion é revertido para missões. E falando em Ezion, eu quero falar sobre esse combo, A Fé dos Eleitos, que a gente está mostrando bastante esse livro, né, esses livros, porque vale a pena fazer esse estudo. A Confissão de Fé, gente, ela foi elaborada com o propósito de ser uma bússola doutrinária
para a igreja, né? E unir os cristãos numa mesma fé. Nesse mundo caído, onde a gente sabe que historicamente a igreja é atacada por heresias e falsos ensinos, ela precisa se firmar somente nos ensinamentos da palavra de Deus, que estão resumidos na confissão de fé, né? E a fé dos eleitos é um material composto por essas duas revistas, né, escritas pelo reverendo Arival Dias Casimiro, para que os leitores possam conhecer o conteúdo da confissão de fé de Westminster, usando o método de estudo indutivo, que é esse estudo que vem o escrito, né, a explicação do estudo, entendendo Deus, e depois tem espaços para você responder, pesquisar e conferir, né, a Bíblia. O propósito é esse, que você constate, confira as doutrinas a partir da Bíblia, né, seguindo o texto da confissão de fé. E essas duas revistas, elas podem ser usadas tanto para o estudo individual como em grupo. Você pode fazer, né, com seu grupo de amigas, na igreja, o grupo das mulheres, dos jovens, PG, enfim. Ou pode ser feito individual, né? E elas já estão disponíveis na editora ezion.com.br e também na livraria aqui. E comprando o kit você tem 20% de desconto, olha que legal. E também valores especiais no atacado. E como a gente falou aqui, né, na Ezion, 100% dos lucros das vendas são investidos em missões. Então, quando você realiza uma compra, você automaticamente se torna um investidor da expansão do reino de Deus. Olha aí, que maravilha, fica a nossa dica hoje aí para você estudar, se aprofundar e ainda levar mais pessoas com se possível, né? Se não, estuda, vai caminhando, vai em frente, você pode fazer estudo individual, né? E vamos lá, então, conversar com o André Melo. André, ele é casado com a Estela, ele é atualmente auxiliar no Verbo da Vida, na Vila Matilde, né? E pastoreia o Verbo da Vida Sapopemba. Ele trabalhou com diversas startups e, devido ao seu forte envolvimento com empreendedorismo, criou o Empreendendo no Reino, que é um podcast em que são entrevistados empreendedores cristãos do Brasil e do mundo. É muito legal, gente. A gente já tinha feito com o André aqui um quadro aqui na IPPTV também, com Paulo Maitá e muitas outras pessoas muito legais. Já usamos esse material, está aqui nos nossos arquivos. Mas hoje a gente tem o prazer, a honra de receber o André de volta para falar sobre a identidade do empreendedor do reino. Eu quero dar bom dia para o André, já agradecendo, André, por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E por que é bom falar disso, né, André? Bom dia, Lídia. Um prazer para mim estar aqui, voltar a conversar com o pessoal da IPPTV, conversar com vocês. É sempre tão importante nós tratarmos desse tema, do empreendedorismo para o cristão, porque o Brasil é um país extremamente empreendedor e cada vez nós vemos mais no meio dos nossos irmãos iniciativas empreendedoras e, por que não, ensinar para a igreja que eles podem fazer isso servindo a Deus. É verdade, né, André? E porque também tem aquela dicotomia de sempre, que as pessoas começam a confundir negócios com igreja, e misturar, e fazer uma confusão, e não é nada disso, né? Não é nada disso. A grande verdade, existe um estudo que mostra que apenas 4% das pessoas que estão na igreja terão um chamado de púlpito, ou seja, pastores, ministros de música, missionários, algo desse gênero. E o que nós fazemos com os outros 96%? Nossa. Essas pessoas podem servir a Deus através dos seus negócios. E se essas pessoas são vocacionadas por Deus para servi-lo através dos seus negócios, por que não equipá-las? Por que não deixar claro para elas que esse é o chamado delas? Muitas pessoas acreditam que estar no ensaio do grupo de louvor da igreja é mais sagrado do que fazer uma boa gestão do seu negócio. Isso é complicado, porque se nós colocamos uma caixinha do sagrado, uma caixinha do secular, nós perdemos o que a Bíblia diz, que nós, como um todo, existimos para a glória de Deus. De fato, Efésios 1, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz ali que sejamos para o louvor de sua glória, ou seja, integralmente para o louvor de sua glória, e não só uma parte do nosso tempo, não só o nosso domingo à noite ou de manhã, mas a nossa vida como um todo deve existir para o louvor da glória do Senhor.
E você falou uma palavra que é muito interessante, que diz que sejamos. E essa palavra, que diz que só Deus é, né? Isso tem muito a ver com a identidade, né? Sim. Porque muitas pessoas acham que são advogado, eu sou o apresentador, eu não sou nada, eu estou apresentadora, Exato. porque é só Deus, né? Mas como que a gente identifica quem eu sou? Qual é a identidade, né? Legal. Da pessoa, do empreendedor. Não, maravilha. O primeiro ponto da identidade do empreendedor do reino é ele se identificar como alguém do reino, né? Eu gosto de pensar em Jesus Cristo quando... Graças a Deus, né? A gente gosta de pensar em Jesus Cristo. Olha Como que coisa referência, boa. né? Mas se a gente observar Jesus chegando para João Batista o batizar, João Batista fala, olha, eu que preciso ser batizado por você e você vem até mim. E aí Jesus se submete, Jesus é batizado e o que acontece naquele tempo? Uma voz do alto diz, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Bom, nesse momento Deus destaca a identidade de Jesus. Deus deixa claro para Jesus, olha, sua identidade é meu filho amado. E aí eu pergunto geralmente para as pessoas, até esse momento, quantos milagres Jesus havia realizado? Absolutamente nenhum. Jesus não tinha realizado absolutamente nenhum milagre até esse ponto. Mas ainda assim Deus falou para ele, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Ou seja, nossa identidade não está sujeita à nossa performance. Graças a Deus. E muitas vezes o empresário, ele tenta mostrar o sucesso dele como a identidade dele. Eu sou o André, founder de startup tal. Eu sou o André, CEO, CTO. Eu sou o André, PhD em não sei o quê. A grande verdade é que a nossa identidade é Cristo. Nós somos filhos. A Bíblia diz que, ó, com grande amor nos amou o Senhor, que nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e esse deve ser o maior título que nós temos, a maior definição da nossa identidade, não a nossa performance. Nossa performance é resultado de uma identidade bem definida, e não o que causa uma identidade bem definida. Então, nossa performance vem de entendermos, nós somos filhos de um Deus excelente, nós temos o DNA de um Deus excelente, e esse Deus excelente compartilha com seus filhos suas características, e por isso performamos bem. Esse equilíbrio é essencial. Cara, que coisa linda colocado na linguagem do empreendedorismo, o que fala no versículo que eu não lembro onde está, mas ele diz assim, que tudo que temos de bom vem de Deus. Olha, transferido na linguagem do empreendedorismo, performance é o resultado de uma identidade bem definida. Olha que legal, Muito né? legal. Se eu não me engano, esse versículo está em Tiago 1,17, que fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Esse texto é maravilhoso, porque ele deixa claro, vem do alto, do Pai das luzes, e nele não há nenhuma mudança e nenhuma sombra de variação. Ou seja, Deus era bom ontem, Deus é bom hoje e Deus será bom amanhã. Ele é Deus e nele não há nenhuma mudança. E nós podemos estabelecer a nossa identidade nele. Esse ponto é muito importante, Lídia, porque se nós colocamos a nossa identidade no sucesso da nossa empresa, vem uma pandemia e aí a gente tem uma crise de identidade. Aí abre a porta para depressão, para burnout, para síndrome do pânico. Agora, se a nossa identidade está firmada naquele que é imutável, aquele que era, é e há de vir, nossa identidade é sólida. Independente da nossa conta bancária, independente do resultado da nossa empresa, nós confiamos no Senhor e temos nele a nossa identidade. É lindo isso, porque ontem a gente estava conversando, até quando a gente se cobra demais, por exemplo, eu estou fazendo aqui, deu algo errado, aí eu fico destruída, acabada, arrasada, porque eu fiz aquilo de errado. É porque ontem a gente conversando, isso é bom de trabalhar com vários irmãos em Cristo, né, assim, que estão firmados com a mesma visão, a cosmovisão cristã, porque a gente pode se exortar, se confrontar às vezes. E aí, ontem a gente estava comentando sobre isso. Quando a gente quer muito
glória pra gente, a gente não assume nenhum erro, não aceita errar, né? E, por exemplo, quando a gente aceita que Deus permite os nossos erros pra gente aprender, e que a gente é humano, e que a gente vai errar, e que tudo de bom que Ele faz vai brilhar, vai acontecer, vai surgir, fica diferente. E isso reflete no mundo também, né? Com certeza. Né, André? Porque quando as pessoas olham e veem que a gente é cristão, as pessoas esperam que nós sejamos perfeitos. E olha que bonito quando acontece que você trabalha em outro lugar fora, né, que não tem todo mundo compactuando a mesma fé, quando você erra e você assume a sua humanidade falha e a sua dependência de um Deus, aí que é manifestado, né? Exato. É até curioso, né, essa expectativa do mundo com respeito ao cristão. Na verdade, nós somos cristãos porque nós precisamos de Cristo. Nós somos o que somos porque precisamos dele, precisamos do Senhor. E esse ponto me faz lembrar do filho pródigo. O filho pródigo era alguém que talvez não tivesse sua identidade bem definida, e em certo momento ele decide pegar parte dos seus bens, né? Tudo bem, a gente sabe que é uma parábola, não é uma história literal ali, Jesus destaca que é uma parábola, mas Jesus usa isso para nos trazer um ensino. Então, o filho pródigo, ele pega aquela parte dos bens, vai viver dissolutamente, e em determinado momento o texto sagrado diz que ele caiu em si. No momento que ele caiu em si, ele percebeu, errei. E ao errar, ele volta, ele pensa assim, eu vou falar com meu pai. Só que esse eu vou falar com meu pai gera nele um sentimento. Bom, agora que eu errei, eu pus tudo a perder. Agora não tem mais chance. Então, vou voltar para o meu pai e dizer, pequei diante do céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus escravos. Algumas versões traz servo, mas a palavra ali é doulos, é escravo. Me trata como um dos teus escravos. Quando nós não temos uma identidade bem definida, nós somos tentados a acreditar que os nossos erros nos fazem perder acesso ao nosso Pai. E esse é um problema, porque, mais uma vez, nós estamos dependendo da nossa performance, não da obra de Jesus na cruz. A minha salvação não veio pela minha performance. A minha salvação veio pela fé no Senhor Jesus Cristo. E já que veio pela fé no Senhor Jesus Cristo, eu preciso ter entendimento que, independente do que eu fizer, eu creio nele como meu Senhor e ele é meu Pai. E aí, quando aquele menino chega para o pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai responde da seguinte, ou a resposta do pai é maravilhosa, porque o pai não responde absolutamente nada para ele. O pai simplesmente vira para as demais pessoas da casa e diz, traz um anel, traz sandália, traz roupa nova, porque meu filho estava morto e agora reviveu. Ou seja, o pai nem deu crédito para aquilo que aquele menino estava falando. Ele simplesmente o aceitou, o amou e o restituiu. Isso é o que o nosso Deus faz. A nossa filiação não depende da nossa performance, mas depende da nossa fé em Jesus Cristo. Que coisa linda, que coisa linda. André, e eu estava pensando aqui nos 96% que você falou, né? 4% são escolhidos para estar num púlpito, né? Pastores, e 96%. E como esses 96% também têm dons e talentos? É a engrenagem, né, do corpo, né? O corpo que tem funções diferentes. E como isso faz diferença? Como é importante esses 96% para o corpo andar em todo lugar, né? Exatamente. Eu vejo que o empreendedor, a pessoa que foi chamada por Deus para os negócios, tem uma posição estratégica, tem uma posição estratégica na sociedade. Porque a grande verdade é que as pessoas que precisam reconhecer Jesus como seu Senhor, precisam de salvação, geralmente elas não têm uma predisposição a vir à igreja. Muitas vezes nós e alguns irmãos convidamos, mas as pessoas simplesmente não querem. Agora, no trabalho, elas têm que conviver conosco. E o nosso bom exemplo pode testemunhar a Cristo. Hoje, vindo para cá, Lídia, eu recebi um feedback de uma pessoa que dizia, essa pessoa falou, olha, eu ouvi um podcast do Empreendendo no Reino, que história inspiradora. E era a história de um CEO de uma grande empresa de tecnologia do Brasil. E ela falou, nossa, que história inspiradora, mas eu conheço essa pessoa. Essa pessoa, ela não é cristã, ela é militante até de causas anticristãs. E ela falou, mas ouvindo essa história inspiradora, foi tão bom para mim.
Meu Deus. Olha só a posição estratégica que o Senhor nos dá. Nos negócios, nós podemos ser a influência do evangelho fora das quatro paredes da igreja. Viver como verdadeiros missionários. E às vezes essas pessoas mais difíceis são alvos do Senhor, né? Com certeza. Às vezes, muitas vezes, porque né, nós podemos falar, né? Muitas histórias a gente sabe. E que coisa linda. Agora eu quero falar no outro ponto, André, que é interessante também, que a Bíblia, ela nos traz resposta para tudo, inclusive com a relação de fé, finanças, por exemplo, e como ela traz essa sabedoria sobre empreendedorismo também, né? Maravilhoso. A Bíblia, ela, óbvio, não é um livro de empreendedorismo, né? Nós precisamos ter a maior reverência com as Sagradas Escrituras, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina princípios maravilhosos. Por exemplo, Neemias é uma história de empreendedorismo. Eu brinco que Neemias foi a primeira pessoa da história a fazer um pitch de negócios. Ele chegou para o seu investidor e disse, olha, as muralhas da minha cidade estão destruídas, eu preciso de um financiamento. O investidor falou, ok, vou comprar naquele Shark Tank gospel ali. Ele falou, ok, vou investir na sua estratégia, no seu projeto. E Neemias, então, ele tem toda a jornada de um empreendedor ali. E a Bíblia mostra diversos empreendedores. Por exemplo, Paulo conheceu um casal que foi dos seus maiores parceiros ministeriais, porque eles empreendiam na mesma área. Priscila e Áquila construíam tendas e assim conheceram Paulo e assim se associaram. Não foi no ambiente do templo, foi no ambiente de trabalho que os maiores parceiros ministeriais de Paulo se conectaram com ele. Então, olha que poderoso, que Deus pode fazer através do nosso ambiente de trabalho. E a Bíblia, ela é recheada dessas lições, né? Obviamente, nós não queremos dizer que a Bíblia é um manual de empreendedorismo, não. A Bíblia conta a história da redenção da humanidade, de Deus se tornando homem, morrendo a nossa morte para nos dar acesso à sua vida. Mas ainda assim, a Bíblia tem tanto ensinamento para você e eu, empreendedores, que a gente pode passar um dia inteiro falando sobre isso. É verdade, é verdade. Que coisa linda poder comparar, né? E a melhor coisa que tem. E, assim, eu queria falar com você, André, sobre trazer resultados extraordinários. A diferença de fama e sucesso, por exemplo, né? Tem gente que quer fama, tem gente que quer sucesso. Não é pecado, né? Ter uma carreira bem-sucedida, né? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre resultados extraordinários e para a vida espiritual do cristão também nos seus negócios. Ótimo. Eu acredito que o grande problema é quando nós enxergamos o sucesso como um fim. Ah, boa. O meu sucesso, ele deve revelar a quem eu sirvo. E o meu sucesso não deve ser meu objetivo final. O meu objetivo final, sucesso na vida do crente é naquele grande dia ouvir da boca do Senhor, servo bom e fiel, entra no meu descanso. Isso é sucesso na vida de um cristão. Agora, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós podemos sim ter resultados extraordinários, viver coisas grandes, mas nós precisamos entender que tudo que fazemos é para o louvor e glória do Senhor. Então, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão, eu engrandecerei o teu nome. Sabe, se fosse pecado ter um nome grande, Deus não faria isso com Abraão. Mas Deus disse, eu engrandecerei o teu nome. Em paralelo a isso, a gente pode observar lá no livro de Atos, um mágico chamado Simão, que pela pregação de Filipe, ele vem a se converter, e a cidade toda se convertia, e ele viu o resultado, né? Filipe estava orando, as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, como o texto diz, e ele falou, me dá esse poder, porque eu quero orar pelas pessoas e isso acontecer também. E aí os apóstolos dizem, seja seu dinheiro com você para a perdição. Por quê? Porque, ao contrário de Abraão, Abraão queria agradar a Deus, e Deus disse, vou engrandecer seu nome. Esse mágico, ele queria engrandecer o nome dele e usar Deus para isso. Nossa. E às vezes, nossa geração tem caído nesse erro. Nós estamos usando o noivo. E isso é um problema muito sério. Nós não podemos usar o Evangelho, usar Jesus Cristo como um meio para os nossos fins gananciosos, nossos fins pessoais. Ele é nosso Senhor. Nós vivemos para a glória dele, para honrá-lo, e não estamos aqui usando ele para conseguir aquilo que a gente quer. Nossa. Tem um amigo meu que diz uma frase que é brilhante, Lídia. Ele diz assim,
O evangelho é uma mudança completa. E muitas vezes algumas pessoas tentam tratar o evangelho como uma forma nova para suprir os antigos apetites. O que eu quero dizer com isso? A pessoa queria ser famosa, e aí agora ela usa a palavra de Deus para ser famosa. A pessoa queria ser rica, então agora ela usa o evangelho para tentar enriquecer. Mas isso não é evangelho. Não é. O evangelho é uma mudança completa, inclusive dos apetites. Nossa. Meu apetite que outrora era ser alguém famoso, alguém conhecido, meu apetite agora é agradar o Senhor, é agradar o meu Senhor. E se o meu Senhor quiser me colocar numa posição de destaque, que Ele coloque para o louvor e honra do nome dEle. O André, é muito bom te ouvir, assim, porque você traz comparações bíblicas que são muito coerentes, né, com a nossa realidade, nosso dia a dia, com a Bíblia, né, muito bonito. E isso me lembra do podcast do Empreendedores do Reino. Conta pra gente um pouquinho como começou, para quem não conhece ainda, quiser conhecer, né, o podcast. E lá você deve fazer muitas referências, assim, né? Como é que você lida para alcançar pessoas que não estão acostumadas com esse linguajar cristão, né? Bom, o nosso foco no Empreendendo no Reino é entrevistar e inspirar pessoas através de histórias de grandes homens e mulheres de Deus que são um sucesso na vida profissional, mas também são um sucesso na vida com Deus. Por lá já passaram executivos da Apple, um cara que era subordinado direto do Steve Jobs, e é um irmão, um homem de Deus. Já passaram CEO de multinacionais, empreendedores, pessoas de diversos nichos diferentes, e essas pessoas vão revelando como eles viram as intervenções de Deus através dos seus negócios. Então, eu tenho a oportunidade, o grande privilégio de ter isso como minha profissão, falar sobre reino e sobre empreendedorismo, duas paixões pessoais, para inspirar outras pessoas. De fato, o projeto Empreendendo no Reino, ele existe para fazer 3 coisas: inspirar uma geração a servir a Deus através dos negócios, educar essa geração que foi inspirada e, por fim, direcionar essa geração que foi inspirada e educada. Então, esse é o foco do Empreendendo no Reino, é para isso que nós existimos. Estamos em todas as plataformas de podcast, toda terça-feira tem um episódio novo ao ar, um episódio novo no ar, sempre um grande empreendedor contando sua história com Deus e com os negócios, e com certeza tem muito aprendizado bacana por lá. Você que conversa, entrevista lá? Exatamente, eu preciso estudar um pouquinho sobre o poder da entrevista com você, Lídia. Ai, que isso, que sou eu, meu Deus do céu. Desenvolver meu isso. Deus. Não, essa hora, isso que eu queria falar, você tocou num ponto interessante, né, como Deus faz, assim, de levar grandes, olha, eu já tive a honra de entrevistar, tipo, grandes pastores, né, que uma vez eu entrevistei o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu falei, grandes homens, ele falou, não, grandes não, pequenos. Então é isso, né? A gente... Mas é isso mesmo. Eu acho que quando eu entreguei tudo na mão do Senhor, assim, e falei, Deus, eu quero usar meus dons e talentos só se for para te glorificar. E hoje me vejo aqui, assim, eu vejo que realmente Deus, Ele faz as coisas. Eu acho que aconteceu isso com você também, no Empreendendo no Reino, né? Exatamente. Porque a gente vê, assim, que é muito maior do que a gente mesmo poderia fazer, né, André? É impressionante, Lídia, as conexões que Deus faz. Porque o fato de Deus estar aqui hoje, não é? Porque... Deus me colocou aqui, não é algo que eu pleiteei, que eu tentei, e o Senhor fez conexões. Eu vejo pessoas que eu sempre sonhei em conhecer, e essas pessoas me chamando no WhatsApp, André, vamos fazer a entrevista? Eu falo, Senhor... Quem sou eu? Tiro as sandálias dos meus pés, né? Maravilhoso. Então, isso serve justamente para isso, para a gente baixar a bola, para lembrar da humildade e lembrar que é o Senhor. Não é a minha capacidade, não é a minha habilidade, é o Senhor através de nós. E tem uma coisa que acontece, eu não sei se acontece com você também, quando vem essas oportunidades de pessoas que você fala, meu Deus, mas você quer baixar e você diz, Senhor, misericórdia, me ajuda, me capacita, e aí Ele vem, né? Porque Ele sabe que se depender da gente, a gente, né, não consegue fazer. Tudo que temos de bom vem dEle. Então, eu disse, me ajuda, e você vai baixando e Ele vai colocando, né? É muito interessante isso. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava em um acampamento da igreja e um pastor disse para mim, André, Deus pode usar qualquer vaso, exceto aqueles que estão cheios de si mesmo. Eita. E eu falei, meu Deus do céu, isso sempre trouxe tanto temor para mim, Senhor, eu não quero tá cheio de mim mesmo, cheio das minhas verdades. Eu quero ser um vaso
pronto para ser usado pelo Senhor. E aí, depois de anos, eu encontrei aquele texto que Paulo fala que nós somos como vasos de barros, mas nós carregamos um tesouro, para que a glória não seja do vaso, seja do tesouro que está dentro. Então, a fragilidade mostra que nós somos apenas humanos, mas a glória que carregamos mostra que servimos ao Senhor, que é digno de toda a glória, de todo louvor. E dói, né, esvaziar. O processo é doloroso, até chegar lá sem entender, depois passa a dor, assim, mas toda correção, né, Deus corrige o filho que ama, mas é bonito isso. Ô André, e você trabalhou também, olha que bom, é bonito, eu queria falar isso, que Deus não desperdiça as experiências, né? O cristianismo é a única religião que nada se desperdiça. Tem alguém que falou isso, que eu não lembro quem é agora, mas graças a Deus, Deus nos traz esse ensinamento, né? Ele aproveita as experiências suas, e como você já trabalhava com empreendedorismo, hoje veio aí depois da pandemia também a tecnologia do online, tudo potencializou, e como ele pegou suas experiências do empreendedorismo para utilizar agora, né? Como isso tem alcançado vidas, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, das experiências que ele aproveitou na sua vida. Não, é maravilhoso. Eu, há 12 anos, estou no ecossistema empreendedor, principalmente aqui de São Paulo, e eu vi o boom das startups nascendo aqui no Brasil, né? E era um negócio muito bonito, ainda é, né? Mas era um começo, assim, muito legal. Nós não sabíamos muitas coisas, e aí ficava procurando blog do pessoal do Vale do Silício, e aí quando eu encontrava um brasileiro que veio de lá, nossa, era quase uma visita divina, assim, sabe? Encarnação mesmo. Não cremos em encarnação, mas só estou brincando. E eu participei desse momento, e para mim era algo tão apaixonante, e para mim era engraçado, porque eu percebia desde cedo uma vocação para a questão ministerial, para a questão eclesiástica, né? E eu percebia também, desde cedo, uma paixão pelos negócios. E eu falava, isso só pode vir de Deus, porque eu não tinha referências em casa. Minha mãe sempre foi dona de casa, meu pai nunca sequer foi auxiliar administrativo. Meu pai sempre trabalhou no chão de fábrica. E eu falei, Senhor, de onde vem esse desejo por negócios? Veio dele. Olha, era um chamado que o Senhor tinha me feito. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu descobri que eu deveria trabalhar pensando em glorificar o Senhor. E aí, os meus resultados cresceram nos negócios. Por quê? Porque agora eu prestava contas para o meu Senhor. Então, em todas as startups que eu passei, eu vi características da vida de Deus em mim, dos princípios bíblicos em mim se manifestando. Por exemplo, como um treinador de equipe de vendas, como um diretor de vendas, treinando pessoas, corrigindo pessoas, incentivando pessoas. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ouvir uma pessoa que é treinada por mim dizendo o seguinte, olha, você me tratou como Jesus me trataria. Ele disse, você, mesmo mediante aos meus erros, não ficou reforçando o que estava errado. Você reforçou aquilo que era positivo e você via em mim, mesmo que naquele momento eu não via. E eu falei, é sério que eu fiz isso? Porque é o Senhor, não somos nós, né? Então, como você disse, Deus não desperdiça experiências. E essa minha experiência hoje me dá a possibilidade de ajudar diversos empreendedores cristãos. Nós, no Empreendendo no Reino, temos uma mentoria para empreendedores. Então, empreendedores de diversas regiões. Nessa turma mesmo, eu tenho um rapaz da construção civil lá do Maranhão e eu tenho uma pessoa de contabilidade do sul do Brasil. E essas pessoas, grandes empresários com muitos resultados, mas sentados para ouvir como se comportar como empreendedor cristão. Então, nessa mentoria nós temos ajudado pessoas do Brasil inteiro e Deus, com as experiências que eu tive nos negócios, estudando e me relacionando dentro do ecossistema, Deus me deu essa oportunidade de construir isso e abençoar outras pessoas e outros empreendedores. Ô André, e você falando, isso me trouxe à mente aqui, que muitos líderes hoje estão buscando como ferramenta de aperfeiçoamento o coach cristão, né? E eu queria perguntar para você se dá para alinhar o coach com o cristianismo, com a linguagem cristã. Olha só, e esse é um ponto que a gente precisa observar com muito cuidado, porque tem muitas pessoas que levantam a bandeira, e eu sei que o termo coach no Brasil foi desvalorizado, as pessoas fizeram qualquer coisa e chamaram de coach, mas é uma metodologia que funciona.
O problema do coach é quando ele está no púlpito. Ah, é. No púlpito nós devemos pregar a palavra de Deus. A infalível e inerrante palavra de Deus. E nada mais. No púlpito nós não devemos pregar nossas experiências, nós não devemos pregar motivação, autoajuda. No púlpito nós devemos pregar a palavra de Deus. Agora, como um treinador de pessoas, eu posso sim utilizar ferramentas do coach para melhorar a vida de pessoas. E os dois extremos são preconceituosos. O extremo que acredita que todo coach é um problema e o extremo que acredita que o coach substitui a vida cristã. Eu posso dizer até com certa propriedade, porque eu trabalhei, eu acho que isso acabei nem falando, não está na pauta, mas eu trabalhei durante 3 anos para um dos maiores coaches do Brasil. E um homem de Deus, Lídia. Eu tive a oportunidade de ver esse homem orando antes dos eventos. Parecia que ele ia pregar. Ele orava assim: Senhor, que haja restauração nas famílias, que o Senhor me use para ser um porta-voz daquilo que o Senhor quer anunciar. E eu falei, meu Deus, que coisa preciosa. Então eu tive a oportunidade de estar nos bastidores. E ao contrário do que muita gente pensa, não tem ninguém lá com risada de vilão fazendo hahaha, nós vamos dominar o mundo. Não funciona assim. São pessoas bem intencionadas. Que legal. Obviamente, em todos os segmentos, tem pessoas que deturpam a verdade. Mas a metodologia do coach é algo maravilhoso que tem o poder de ajudar pessoas, se aplicado no lugar certo. E eu comecei a contar essa experiência de ter trabalhado nessa grande instituição de coach, porque eu lembro de uma ocasião que um grande empresário daqui de São Paulo estava vivendo um momento muito, muito difícil, e aí ele era amigo pessoal do presidente da empresa, que era esse coach famoso, né? E esse coach famoso falou, olha, deixa eu te dizer uma coisa, existem coisas que o emocional, que a psicologia, que o coach resolvem. Existem coisas que são de origem espiritual e você precisa de Jesus. E aí o presidente da empresa pediu para eu levar ele na minha igreja. Essa pessoa aceitou Jesus e teve um encontro genuíno com Jesus. Então, olha a seriedade disso. Entender, tem coisas que você precisa do evangelho. O coach não tem o poder de mudar a condição espiritual do homem caído. Que ótimo. O evangelho tem. E agora, as coisas não são excludentes, não são conflitantes. E podem sim andar em harmonia se a gente não colocar o coach dentro do púlpito. Nossa, perfeita resposta, André, perfeita. E eu acho que cabe a nós cristãos, quando alguma situação incomodar a gente, que a gente vê e dizer, nossa, olha aquilo, a gente orar por isso, Amém. né? Às Nossa, vezes, muito bom. aquilo que está nos incomodando é um chamado para a gente orar por aquilo. Então, se cada cristão aqui orasse por aquilo que incomoda, acho que o mundo seria diferente, né? Maravilhoso. Eu invito a começar por mim isso, Nossa, né? maravilhoso. A gente vive numa geração, Lídia, que parece que nossas postagens mudam o mundo. E eu fico tão incomodado com isso. Eu vejo pessoas que poderiam ser uma influência. Olha, gente, vamos orar, vamos fazer algo bom. E essas pessoas, do alto da sua soberba teológica, ficam criticando pessoas que pensam diferente. Sabe? Eu acho maravilhoso, e o que é bom tem que ser enaltecido mesmo, tem que ser elogiado. A iniciativa, por exemplo, da IPP. O fato de um pastor pentecostal estar aqui conversando com vocês na TV da Igreja Presbiteriana, isso é maravilhoso, gente. Nós somos irmãos em Cristo. É verdade. Nós professamos nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E nossas diferenças são tão menores do que aquilo que nos une, que é o sangue de Jesus, que é o que nos une. Nós precisamos ter isso. Sabe, tem pessoas que vão pensar diferente de mim. Tá tudo bem, eu posso orar por elas. Tem pessoas que estão errando publicamente, e eu posso usar da minha influência para ser uma bênção na vida dessas pessoas, para corrigir em amor, para falar em amor. Tem um texto em Tiago que eu gosto muito, que ele diz assim: a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, amável. Uau! Sabe, e eu vejo às vezes algumas pessoas com tanto conhecimento técnico das escrituras, mas falta ser amável. E se não é amável, não é a sabedoria que vem do alto. Sabe, nós podemos corrigir. Obviamente, ninguém está aqui para aceitar heresias ou qualquer coisa do tipo. Mas quando a gente enxerga algo que está errado, nosso papel é corrigir em amor. E não simplesmente corrigir com rispidez,
com ironia ou com alguma palavra ofensiva. Mas o que nos mostra, o que mostra para o mundo que nós somos cristãos, é o que 1 João diz, é o fato de amarmos uns aos outros. É o fato de você, presbiteriana, eu do Verbo da Vida, darmos as mãos e falar, seguimos a Jesus. Olha, você pensa de uma forma, eu penso de outra, mas aquilo que nos une é tão maior. E essa unidade vai demonstrar ao mundo que servimos a Jesus. Perfeito. Me fez lembrar aquela frase do amor e da verdade, que diz que o amor sem verdade machuca e a verdade sem amor engana. Não. A verdade sem amor machuca e o amor sem verdade engana. Sim, muito né? Muito boa essa frase. E André, eu queria te perguntar mais uma coisa sobre a mordomia. Legal. Né? Essa é uma parte que Deus nos chama para ser mordomos do Senhor, né? Para cuidar bem daquilo que Ele colocou na nossa mão, porque é dele, né? Exatamente. Provérbios 3, no versículo 9, diz assim, honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E às vezes algumas pessoas acreditam que nós honramos ao Senhor simplesmente com os 10%, ou simplesmente com uma quantia fixa, ou simplesmente com o nosso ofertório. Mas na verdade, o Senhor requer honra de tudo o que Ele confiou nas nossas mãos. Eu lembro que em Crônicas 29, Davi fala assim, Senhor, é das tuas mãos que te damos. Ou seja, tudo que está na minha conta bancária não é meu, é do Senhor. Tudo que está na minha empresa não é meu, é do Senhor. O Senhor é dono de tudo e eu devo honrá-lo como tudo. E me portar como um bom mordomo, sabendo que eu vou prestar contas diante do Senhor. Mordomia não está relacionada só a dinheiro. Obviamente, dinheiro é uma parte importante da mordomia, até porque em Lucas, Jesus conta diversas parábolas relacionando mordomia e finanças. Mas mordomia, por exemplo, com o meu tempo. Eu fico pensando, Jesus um dia vai me perguntar, André, o que você fez com as 24 horas que eu depositei todas as manhãs para você? E eu vou prestar contas de como eu estou usando cada um dos minutos que Ele depositou para mim. Porque o tempo não é meu, o tempo é dele. Ele vai pedir contas. André, como você usou, como você foi mordomo dos dons e talentos, das capacidades que eu coloquei em você? André, como você foi um bom mordomo? Como você administrou as conexões que eu te dei? Deus vai nos pedir conta disso. E nós precisamos ter essa consciência de que somos mordomos. E se somos mordomos, devemos agir conscientes que vamos prestar contas diante do nosso Rei. Falando de finanças, de recurso, Lídia, o Empreendendo no Reino me deu a oportunidade de entrevistar alguns homens que, se não são, estão muito próximos de se tornarem bilionários com B. E homens de Deus. No Empreendendo no Reino, eu só entrevisto homens e mulheres de Deus, né? E eu fiz questão de perguntar, fala para mim sobre a questão das finanças. E deixei para eles falarem o que eles quisessem. Todos eles falaram, André, o segredo é saber que eu sou mordomo. É o que Paulo falou, como tendo tudo e nada possuindo. Ou seja, eu tenho acesso, mas não é meu, ele é o dono. Olha só. Eu tenho acesso, mas eu sei que isso daqui eu vou prestar conta diante do Senhor. Não é porque está na minha conta bancária que é meu, é dele. E ele é o dono. É muito lindo que parece, né, real isso. Deus dá para aqueles que sabem, Ele derrama. Que se você tem um tesouro, você vai colocar na mão de quem? De quem sabe cuidar ou de quem? Exatamente. Sabe ser mordomo ou não, né? Como você falou, no reino, no evangelho, nada é desperdiçado. E Deus não vai. Não vai. Eu faço a seguinte brincadeira. Você tem filhos, Lídia? Não. Tá, imagina que tem alguma criança que você ama muito, um sobrinho, alguém da igreja, e aí você fala para essa criança, olha, eu amo muito você. E aí se você tivesse condições, essa criança vira para você e fala, Lídia, me dá uma Ferrari? Você fala, olha, por mais que eu te ame, se eu te der uma Ferrari, você vai colocar a sua vida em risco e vai colocar a vida dos que te cercam em risco. Eu não posso te dar uma Ferrari, não porque eu não tenho condições, mas pela sua falta de capacidade de administrar uma Ferrari. É a mesma coisa com os recursos de Deus. Deus não vai dar nada que nós não estejamos que nós não tenhamos a capacidade de administrar, de ser bons mordomos.
E aí a nossa capacidade de mordomia revela a Deus. Senhor, estamos prontos para o próximo nível. Coisa linda, né? Pensar nisso. Deus é bom. Ai, que demais, gente. O tempo tá voando aqui. É muito bom esse assunto. E André, sabe o que eu queria te perguntar? De tudo, assim, eu sei que tem muitos testemunhos, você falou de alguns, de grandes entrevistas, mas eu queria que você falasse um que, assim, na sua vida mexe com você, que te ministrou espiritualmente, Sim. que aconteceu, assim, na sua vida. Eu sei que quando a gente pergunta isso é muito difícil escolher um, né? Mas se você conseguir lembrar de um, assim, escolher um entre eles que falou muito com você. Bom, na minha própria vida eu tive diversas ocasiões onde pessoas me procuravam e falavam: André, quando você fala é diferente, quando você fala, por mais que a gente tá tratando de coisas de negócios, mas você se importa de um jeito diferente, e nesses momentos é como se eu percebesse dentro de mim: olha, é Deus através de mim, não sou eu, é Deus através de mim. E eu lembro de um testemunho, e agora eu vou pegar emprestado de um entrevistado do Empreendendo no Reino, que, conversando com ele, ele disse o seguinte, que ele tinha um chamado, um desejo para ir para o ministério. E ele começou a empreender para custear os estudos dele nos Estados Unidos. Ele falou: eu vou empreender para juntar determinada quantia, e essa quantia vai me manter enquanto eu faço meu seminário nos Estados Unidos. Só que o negócio dele deu tão certo, que ele não conseguia sair naquele momento. E aí, a esposa dele, e eu acredito que ela foi usada por Deus, ela disse: você não percebe, mas você já está no ministério. Uau. Sua empresa é seu ministério. E esse empresário, ele me contou que ele tinha uma aluna, né, que o negócio dele é educacional, ele tinha uma aluna que era uma pessoa que era voltada para essas religiões ocidentais, orientais, e essa pessoa, ela começou a perceber como eles viviam, como eles se portavam. No final do curso, essa mulher disse: olha, a maneira como vocês vivem Jesus me fez perceber que ele é mais do que um mestre. Nossa. Claro que ele é mais do que um mestre, ele é Deus. Ai, que coisa linda. E eu acho incrível, porque ela foi convencida, não por, como Paulo fala, palavras de persuasão, mas ela foi convencida por um estilo de vida, por demonstração do evangelho. Sabe, às vezes nós vamos anunciar o evangelho, mas outras vezes o Senhor vai nos chamar para demonstrar o evangelho. E isso é tão rico. Se as pessoas enxergarem em nós a mudança que o evangelho causa, os argumentos delas se vão. É o próprio Espírito Santo agindo através de nós, né? E apesar de nós, né? Exatamente. Eu lembro daquele cego que Jesus curou. Jesus cura o cego vai pro templo e as pessoas falam: olha, esse homem que te curou é pecador. E o cego responde: olha, se é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Ai, que legal. Contra frutos não há argumentos, não é verdade? Ai, muito bom. Contra frutos não há argumentos. Gostei demais. Gente, André, estou muito feliz de ter você de novo aqui. Espero que... A gente sabe que é uma continuidade, porque a gente caminha junto aí. Sim, com o certeza. reino de Deus é um reino que avança, apesar de nós não estaremos aqui. Esperamos que continue, né? Depois da gente, os frutos, né? E aí, eu quero pedir para você te agradecer já por ter vindo aqui mais uma vez, por dedicar seu tempo e nos edificar tanto com as suas experiências, com, né, Deus através de você. E agradecer mais uma vez em nome do Manhã EPP, da IPP TV e também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito obrigada. E pedir para você deixar uma mensagem também para quem está assistindo ou vai assistir futuramente, por favor. Maravilha. Lídia, muito obrigado. Para mim foi uma honra, é sempre uma honra voltar aqui, ver a excelência, a estrutura, como vocês investem em levar algo excelente para os nossos telespectadores. Maravilhoso. É para mim sempre inspirador estar aqui. E eu quero deixar uma mensagem para você que se sente vocacionado por Deus para empreender. Deixa eu te dizer algo: o seu chamado não é um chamado de segunda linha. Você não é menos importante do que alguém que está numa posição eclesiástica como pastor, como reverendo, como ministro. Você é tão chamado por Deus como qualquer uma dessas pessoas. Você precisa viver a sua vida para honrar e glorificar ao Senhor, sabendo que um dia nós prestaremos contas a Ele e ouviremos da boca dele: servo bom e fiel, entra no meu descanso. Nossa, muito bom, muito bom. André, quem quiser acompanhar os podcasts, seguir, qual é a hashtag, o Instagram, as plataformas? Por favor, fala pra gente.
Em todas as plataformas de podcast, você pode encontrar o Empreendendo no Reino. E no nosso Instagram, você pode encontrar, através do nosso Instagram, @Empreendendo no Reino, você vai ter um contato muito mais próximo. Se quiser falar diretamente comigo, eu respondo, óbvio, tem uma equipe que posta lá no feed, mas as perguntas sou eu que pessoalmente respondo. Então, se quiser falar comigo, quiser conversar sobre o que nós tratamos aqui, eu te convido, @Empreendendo no Reino. Se você é um empresário que já está desenvolvendo sua carreira e precisa de ajuda para destruir essa falsa dicotomia entre sagrado e secular, nós temos também uma mentoria e lá no nosso Instagram você vai poder tirar algumas dúvidas. Nossa, que legal. E tá aparecendo aí na tela, ó, @Empreendendo no Reino, pode buscar. Que legal essa disposição. Louvado seja Deus por isso. E esse programa também, gente, vai ficar lá no IPP Play, o canal da Igreja Presbiteriana, né, e da IPP TV, no YouTube, para todos os programas que são feitos aqui. Então, depois não assistiu, pegou na metade, quer assistir de novo, vai lá, se inscreve no IPP Play também, procura por, né, identidade do Empreendendo no Reino, pode colocar algumas palavras-chave que já encontra lá. E também compartilha com pessoas que acho que vai ser muito bom ouvir, porque foi um programaço, hein? Fala sério, né, André? Obrigada mais uma vez e até a próxima, né? Até a próxima, Lídia. E vamos assistir junto, então, o Ponto de Vista, que é o nosso quadro onde um colunista fala sempre sobre um ângulo de vista diferente, né? Um ponto de vista. E hoje a gente vai falar sobre artesanato com a Carol Mello, que vai ensinar a gente a fazer um porta-copos. É gostoso fazer essas coisas em casa, né? E quem sabe já não sai grandes empreendedores aí, né? Através de um artesanato, já pensa, já cria. Enfim, fala aí, Carol, vamos assistir juntos o porta-copos que a Carol vai ensinar pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, assim como eu, porque hoje é dia de artesanato, é dia de criar, de soltar a imaginação, não é verdade? E deixa eu te fazer uma pergunta. Gente, na casa de vocês têm CDs que não usam mais? Porque aqui eu tenho muito CD que eu não uso mais, não tenho nem mais onde tocar esses CDs. E pra gente reutilizar, reciclar aí esse item, né, que muitas vezes está lá no cantinho do nosso armário, fazendo volume, né, acumulando. Então vamos reciclar hoje e nós vamos fazer um porta-copos de CD. Olha só. Eu já peguei aqui um CD, tá? E nós vamos, pelo molde desse CD, recortar 2 círculos. Eu já deixei aqui cortadinho para mostrar a vocês. 2 círculos de feltro. Eu fiz de feltro, se você quiser você pode usar outro material ou outro tipo de tecido, tá? Eu gosto do feltro porque ele é mais durinho, né? E ele é bem baratinho também de comprar, gente, então vale a pena, tá? Eu recortei, olha, 2 círculos, tá? Com o molde do CD. E cortei também o buraquinho de dentro. Então, olha, eu tenho uma dica para fazer esse corte. Você corta o círculo do CD um pouquinho maior do que o CD, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês verem como eu posicionei a caneta para conseguir fazer esse corte ao redor do meu tecido, né? Do meu feltro. Um pouquinho maior, perceba que é só um pouquinho, tá? De forma que quando a gente fizer a colagem, a borda, ela fique toda fechadinha. É por isso que eu cortei um pouquinho maior. Então eu já fiz esse corte e vou colar agora os 2 lados no CD. Vamos lá. Bom, pessoal, as 2 partes já estão coladinhas aqui, tá bom? Você pode usar tanto a cola quente como a cola de silicone líquida, qualquer cola de artesanato que você está acostumado a trabalhar, tá? Geralmente eu trabalho com a cola quente, né? E a cola de silicone líquida, a cola fria, né? A de silicone líquida, tá bom? Então, eu já colei, né? Os 2 lados aqui. E agora, o meu porta-copo, tá? Ele vai ser de donuts, tá? Do tema de donuts. Ou a nossa, né, abrasileirando, uma rosquinha. Então, olha só, eu já fiz, né, a partezinha da base e agora eu cortei como se fosse um recheiozinho, né, uma cobertura, que a gente vai colocar, olha, aqui, tá? A gente vai fazer isso. Então, você corta a cobertura aqui, é só você fazer essas ondinhas assim de forma
irregular, não tem regra, tá? Para você fazer esse desenho, olha, de forma irregular. E o buraquinho do meio você corta também usando como molde o CD, tá certo? Então a gente vai fazer essa colagem aqui rapidinho. Meu porta-copo de donut já tá pronto, todo coladinho. Olha só como ficou legal, tá vendo? Eu cortei uns pedacinhos também bem pequenininhos aqui de feltro de outra cor e colei aqui, né, pra ficar como se fosse um granulado, tá? Mas você também pode, por exemplo, se você não tiver, né, pedacinhos de feltro ou de tecido de outra cor, você pode também costurar, né? Fazer uns pontinhos com linha colorida antes de colar essa parte verde e também fica bem bonitinho, tá bom? Então, olha só, meu porta-copos já tá aqui prontinho, tá? Para os meus copos, minhas xícaras, ele já vai ficar na minha estação de trabalho. E se você quiser, você pode fazer também um joguinho, né? De 4, de 6, para quando você receber aquela visita, você já colocar aí os seus porta-copos, né? Você pode usar também, como eu disse, na sua mesa de trabalho. São várias utilidades que ele vai ter e você vai reciclar aqueles CDs que estavam aí encostadinhos. Tá vendo só? Simples, rápido e ele dá um efeito visual bem bonito. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinho e até a próxima! Olha aí que delícia, que porta-copo lindo. A Carol sempre arrasando, né? Com o artesanato, nosso ponto de vista sobre artesanato. E toda semana, todo dia tem um ponto de vista de artesanato e todo dia sobre algum ângulo de vista diferente do nosso sobre viagem, comportamento, moda, né? Finanças temos aqui, né? Tem de vários e a gente está buscando mais também. Espero que você tenha gostado. Carol, obrigada, lindona, linda, ela arrasa, gente. E eu tive a oportunidade de visitar a casa da Carol lá em Aracaju, né? E, é bonitinho de encontrar essas coisas que ela mostra que faz aqui na casa dela. É uma graça, dá um encanto na casa que é muito bonito, né? Muito bom. E, gente, agora eu quero apresentar para vocês algo que pode transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, né? É estar num ambiente aconchegante, bonito, confortável. E, por isso, a gente indica as tintas da Quali Vinil, né? Que são indispensáveis se você está precisando remodelar aonde você trabalha, o ambiente, né? Onde você mora, ou onde você desenvolve coisas novas, ajuda, né? Mudar, assim, dar aquela inspiração, né? E a Quali Vinil, além de produzir essas tintas da melhor qualidade, que são importantes, né? A qualidade é primordial, não pode faltar. Ela pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site, que está aparecendo no seu vídeo aqui, qualivinil.com.br. Então, nossa dica para você transformar, decorar, para se inspirar, né? Quali Vinil, tem que ser tinta de qualidade. Muito bom? E falando em muito bom, tem dica de passatempo aqui. E a nossa dica de passatempo de hoje pode ser usada aí no feriado, né? No final de semana. Vamos lá ver qual a dica de hoje. E a dica do passatempo de hoje é o Pico do Jaraguá, nossa dica, né, de passatempo para quem quer curtir feriado ou um final de semana também, né? O Pico do Jaraguá, ele fica dentro do Parque Estadual do Jaraguá, com acesso liberado pela estrada turística. Lá você encontra, né, uma das melhores trilhas de São Paulo. Esse pico é o ponto mais alto da cidade, com 1.135 metros de altura. E fica fácil deduzir que a vista lá de cima é incrível, né, gente? Há um primeiro mirante
logo na chegada e um pouco antes do estacionamento, um segundo próximo ao pátio, onde ficam os toaletes e lanchonete, e mais cobiçado o mirante, próximo às antenas de transmissão no alto do pico, cerca de 250 degraus acima do pátio. E ele funciona de terça a domingo e a entrada é gratuita. Não é necessário agendar, mas tem os horários de acessos específicos. Tem também acesso para ciclista, por exemplo, que o acesso é de 8 às 10, né? Pedestres das 10 às 15 e veículos das 13 às 15. E para mais informações, você pode acessar picodojaraguá.com.br ou pelo e-mail pe.jaraguá@fflorestal.sp.gov.br. É isso aí, gente. Acessa aí e já agenda. E vamos lá, gente, ver os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Hoje, dia 3 de março, quinta-feira, né? Quem está de aniversário é a Carolina Rosseto, a Gláucia Silva, o João de Melo, o Sérgio Loretti, o Vitor Amâncio Ferreira, o Wilson dos Santos e você que está em casa, que eu não falei o nome aqui também. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida, seja um ano novo cheio de novidade de vida, né? E agradeça, alegre-se, agradeça a Deus pelo que Ele fez, faz e fará na sua vida, tá bom? E eu quero lembrar você que o canal IPP Play tá com todo esse conteúdo aqui que a gente cria, que a gente faz ao vivo para você. Eles são armazenados para que você possa assistir depois que acaba aqui. Perdeu um programa? Não se preocupa, tá lá no IPP Play. É esse canal, é só ir no YouTube, no ícone de busca, digitar IPP Play e se inscrever no canal, ativar o sininho, porque quando sobe algum programa, você fica sabendo, né? E nós temos programas para criança, programas para mães, nós temos nossos cultos também, né? Os cultos ficam no canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, IP Pinheiros, e também todos os outros programas que a IPP cria para você. São mais de 30 programas, tem para todos os gostos e idades, né? Para homem, mulher, criança, enfim, todos. Então, acessa lá, se inscreve e ativa o sininho. E outra coisa que eu queria lembrar você, gente, é você que está aí, que é o nosso aplicativo da Rádio Pinheiros, que toca muita música cristã de qualidade. É muito gostoso colocar lá e ouvir onde e quando você estiver. Você pode fechar o aplicativo que ele continua tocando. E detalhe, os programas ao vivo aqui são transmitidos, ele é leve, não pesa no seu celular, não vai consumir a sua internet, entendeu? E eu quero convidar você para assistir esse vídeo da Rádio Pinheiros e também te falar que ele é gratuito, é só ir na lojinha da Apple Store ou do Google Play, você coloca lá Rádio Pinheiros, baixa o aplicativo e começa a ouvir. Eu quero te convidar para assistir esse vídeo comigo sobre o aplicativo da Rádio Pinheiros. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Isso eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros. Baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. É isso aí, gente. Olha aqui, ó. Tô com ele aqui no meu celular. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo, eu gosto demais, fico ouvindo. Tem muita música boa de qualidade. Você viu aí a Débora Dom cantando também, né? Tem música dela lá também, né? Muito bom, gente. Quero agradecer você pelo carinho, pela porta aberta, que a oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa, ter um momento juntos, né? E caminharmos juntos
e aprofundarmos naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, que é a palavra de Deus, de uma forma ou de outra. A gente traz aqui de uma forma mais leve no Manhã EPP, né? E tem programas aqui para aprofundar mais, tem programas teológicos aqui, tem EAD Pinheiros, tem um monte de coisa. Aqui, para você se aproximar de Cristo, conteúdo é o que não falta, tá bom? Esse é nosso intuito e quero agradecer pela companhia, que sem vocês isso aqui não faria sentido, tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Estarei de volta sexta-feira aqui com um programa preparado especialmente para você. Um grande beijo, fica com Deus e até amanhã. Agora, notícias do bem com o Roberto Quirino, Tainá Félix, trazendo muita notícia do bem para você. Fica aí, toma uma aguinha e não perca, porque eles prepararam muita coisa boa para você. Vale a pena, eu vou estar assistindo lá da redação também, tá bom? Beijo, até amanhã.